Olá, feliz dia! Ei, não importa o tamanho do seu problema, você acaba de sintonizar com uma força muito maior e mais poderosa que é a chama da salvação de Deus. Está no ar mais um programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! E a palestra de hoje é um verdadeiro colo de mãe para a alma. A preletora Lilian Suzibaf Norimachi explica que o nascimento do filho é a alegria do lar. No momento meio ambiente, vamos aprender como cada um de nós pode individualmente tomar iniciativas que evitem a emissão de gases causadores do efeito estufa. Participe da Semana da Paz e do Meio Ambiente de 2012, de 1º a 7 de setembro. Como ocorre todos os anos, centenas de locais que realizam reuniões da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil oferecem para a comunidade palestras com temas variados e práticas, além de dicas de como ter atitudes ambientalmente corretas. No dia 1º de setembro, sábado pela manhã, ocorre uma atividade que envolve limpeza de praças, distribuições de revistas e visitas a entidades assistenciais. É quando, simultaneamente, milhares de pessoas vão às ruas para espalhar um exemplo de cidadania que toca fundo no coração de quem participa como voluntário e também dos moradores da região que recebe o ato. Sinta também esta emoção. Ligue para 0 Prestadora 11 5014 2280 ou ainda acesse o site www.sni.org.br/Semana da Paz. Informe-se e venha sentir a felicidade de manifestar amor pela amada Pátria Brasil. Confira a programação. Dia 1º de setembro, dia D, divulgação de revistas da Aceite ou Noie, limpeza de praças, ação social, campanha de gratidão. Dia 2 de setembro, a paz e a alimentação à base de carne, e prática recitativa imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 3 de setembro, a água é manifestação da vida de Deus, por isso não deve ser desperdiçada. Prática da meditação Shinsokan de autorreverência. Dia 4 de setembro, explicação e prática da purificação da mente. Dia 5 de setembro, a unicidade de todos os seres e prática da meditação Shinsokan de oração mútua. Dia 6 de setembro, diário do relógio de sol, registre apenas as horas em que o sol brilha. 7 de setembro, gratidão à pátria e aos pioneiros, cerimônia em memória aos pioneiros da cidade. O poder mental de uma mãe sobre um filho é enorme. Isso porque um laço de profundeza espiritual envolve a relação entre pais e filhos. E vamos aprender mais a respeito disso na palestra de agora com a preletora Lilian Suzibaf Norimachi. Ela fala sobre o tema O Nascimento do Filho é a Alegria do Lar. Acompanhe. Muito obrigada, que alegria estarmos juntos em mais um programa da Aceite ou Noie na TV e é sempre muito bom falar com você que está aí grudado na telinha para que hoje possamos estudar mais um pouco sobre a verdade, homem e filho de Deus. Um alô a todo o pessoal lá de Belém do Pará, uma cidade tão linda, todo o norte do Brasil, é sempre uma alegria também estar com vocês. Muito obrigado e não só Belém do Pará e todo o norte do Brasil, mas todas as regiões do Brasil são todas bem-vindas e um nosso grande abraço a todos. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Sempre que nós estamos nas academias por todo o Brasil, a gente sempre recebe o abraço de vocês, dizendo, ô preletora, te assisto na TV. E eu gostaria que você soubesse que eu fico muito feliz quando você vem me dar esse abraço, porque é a vontade que eu também tenho, nós todos aqui falamos com você, temos também, de te dar um abraço. Então, a gente fica muito feliz com esse carinho, com essa atenção de todos. E esse dar o abraço, esse estar junto, não é? Esse relacionamento, a gente também pode fazer pela internet, tá? Então, se você quiser acessar, olha, www.sni.org.br, esse é o site da Aceite ou Noie.
Através desse site você vai encontrar o caminho direto para todas as redes oficiais, né, as redes sociais que são oficiais da Seitianoye. Então é somente pelo site da Seitianoye que você vai encontrar as redes sociais oficiais da Seitianoye, tá? E nós temos aí Facebook, Postinjoy e outras redes sociais que você pode estar nos seguindo. E olha, quem nos segue sempre recebe palavras positivas, mensagens positivas diariamente e também participa de promoções, porque através, né, das redes sociais nós sempre estamos lançando aí promoções de livros e eventos que você também pode participar conosco, ok? Então, se ligue através do seu computador, das redes sociais, para que o abraço possa ser virtual também, né, do nosso relacionamento. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar de um tema muito bonito, que é o nascimento do filho é a alegria do lar. Esse tema se encontra no livro Nova Visão do Casamento. Tá? Então esse livro Nova Visão do Casamento, ele fala desde a época do namoro, né, do casamento, da concepção de filhos e também da educação de filhos. Tá? Então o livro Nova Visão do Casamento é o que a gente vai estudar hoje com esse tema, o nascimento do filho e a alegria do lar. Você pode adquirir esse livro também pelo nosso site, tá? www.sni.org.br/livraria virtual. Você vai encontrar este livro, Nova Visão do Casamento, e todos os demais livros da Seitianoye. Tá? Leia que é muito importante. Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através da leitura a gente conhece a verdade. Tá? Através da vivência também nós conhecemos a verdade. Então vamos ler, vamos viver o que a gente lê e realmente a gente vai conhecer e vivenciar a verdade. E a verdade vos libertará. E o que é a verdade com relação ao nascimento de uma criança no lar? Diz aqui, o nascimento do ser humano na face da terra não resulta nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso consta no Evangelho segundo São João. Ah? Então não é a vontade do homem, nem a vontade da carne, mas é a vontade de Deus. O fato de eu estar aqui, de você estar aí, tá? Da sua família estar aí, de toda a humanidade estar aqui, é vontade de Deus. Cada pessoa nasceu pela vontade de Deus. A concepção de um filho pelo ser humano significa a concepção do Sagrado Espírito. Olha que lindo! O Sagrado Espírito, ou seja, você é um Sagrado Espírito de Deus que veio à Terra pela vontade de Deus. A concepção é, pois, um ato verdadeiramente sagrado. E aqui, então, nesse capítulo 15 do livro Nova Visão do Casamento, o mestre vai nos ensinando, primeiramente, como deve ser a nossa visão com relação ao ato sexual, que é, na sua maioria, o grande responsável pelo nascimento de um filho. Não é verdade? Então, como você encara o ato sexual? Tá? Então diz aqui, a concepção é a concretização da maravilhosa obra divina de criação do universo no âmbito do lar. Deus é vida, onipresente no universo, é também amor e sabedoria. Porém, enquanto o ser humano não manifestar neste mundo a vida, o amor e a sabedoria de Deus, estará se limitando a admitir a existência de Deus apenas no mundo da ideia, como mera possibilidade. Mas, ao manifestar neste mundo Deus, cuja existência ele admitia somente no mundo da ideia, como mera possibilidade, o ser humano conseguirá, pela primeira vez, ver Deus e o seu mundo. Então, o Filho que se manifesta nesse mundo é o próprio Deus que nós estamos vendo. Mas para que o Filho se manifeste nesse mundo, é preciso, na sua maioria, do ato sexual. E atos sagrados como a concepção e o parto são, em última análise, atos para manifestar Deus. Podemos dizer que, em certo sentido, são atos que auxiliam a obra de Deus.
Praticar o sagrado ato da união conjugal é, pois, colaborar com a obra de Deus. E essa colaboração com a obra divina resulta num fato maravilhoso, que é o nascimento de um filho de Deus. Então, olha que lindo, o mestre está explicando que o nascimento do homem na face da terra é vontade de Deus. Portanto, o ato sexual que propicia o nascimento do homem aqui é um ato sagrado. É um ato que auxilia a obra da criação de Deus. Portanto, elimine da sua mente a ideia de que ato sexual é algo sujo, é algo impuro, é pecaminoso. Não! É expediente para manifestar Deus neste mundo. É um ato sagrado, abençoado, tá? É um ato criado por Deus para auxiliá-lo na manifestação da sua obra divina, tá bom? E por que será que o mestre Masaru Taniguchi explica, né, até esse ponto? Por quê? Porque tem muitas mulheres que não conseguem engravidar, porque justamente tem na mente de que ato sexual é pecado. E não consegue se relacionar com seu marido. Tem uma dificuldade enorme no relacionamento sexual. Tá? E às vezes chega a se relacionar, mas não se entrega totalmente. E quando não há entrega total, não manifesta a vontade de Deus. Há que se ter a entrega total. E quando eu reconheço que o ato sexual é instrumento de manifestação da vida de Deus aqui na face da terra, eu começo a perceber que a concepção é algo divino, é algo sagrado. E certa vez, o mestre Masaru Taniguchi, fazendo uma palestra, ele escreveu, né, no quadro negro, concepção sagrada. E uma senhora que estava lá assistindo essa palestra, ela tinha assim, uma mente tão pura, parecia até uma santa. Ou seja, ela tinha fortemente gravado no subconsciente dela de que ato sexual é pecado. E ela não conseguia se entregar verdadeiramente ao seu marido. Mas quando o mestre escreveu concepção sagrada, ela percebeu, meu Deus, eu estava então negando a concepção sagrada dentro do meu casamento. 2 meses depois, após essa palestra, essa senhora engravidou. Tá? Então, olha a importância de nós compreendermos verdadeiramente. Né? Marido e mulher são uma só alma, um só corpo. Portanto, a união de marido e mulher é sagrada. Né? E desta união é que vai nascer os filhos de Deus. Tem aqui na página 201 um caso que o mestre relata de um casal que considera a relação sexual entre marido e mulher como um ato realmente sagrado. Fiquei comovido quando me revelaram que antes de iniciar a relação, eles se reverenciam mutuamente. Olha que bonito. Por quê? Porque eu e o outro somos um só. Meu marido é Deus, eu sou Deus. Né? Minha esposa é Deus, eu sou Deus. Então, Deus reverenciando Deus. A nossa união espiritual agora vai se materializar. Olha que bonito, né? Então, gente, como é importante a gente viver esse sagrado dentro do casamento. Porque se a gente mantiver o sagrado dentro do casamento, ocorre assim, que você, mulher, não vai ser desprezada pelo marido, tá? Não vai se sentir usada sexualmente pelo marido como instrumento de prazer. Tá? Quando há esse respeito, você jamais vai se sentir usada. Você vai se sentir sempre amada, respeitada, reverenciada. Tá? Porque no íntimo, a mulher ela tem uma pureza tão grande quando ela se entrega ao marido, né? Aquela pessoa que ela ama profundamente, que ela se sentir usada por aquela pessoa que ela ama profundamente é a maior tristeza para a mulher. Mas se você mantém dentro do seu casamento sempre o sagrado, sempre ver no outro o Filho de Deus, né, a manifestação de Deus, jamais a mulher vai se sentir usada. Jamais a mulher vai se sentir um instrumento do homem. Por quê? Porque o homem jamais vai ver a esposa como um objeto de prazer. Tá? Então, tudo parte da visão. Qual a visão que eu tenho do meu marido?
qual a visão que eu tenho do ato sexual e vice-versa, tá? Da minha esposa e desse relacionamento. Qual a minha visão? É essa visão que vai, assim, fazer com que o lar tenha uma moral espiritual, tá? Então, diz aqui que esse casal, depois do nascimento do primeiro filho, passou 5 ou 6 anos sem conseguir engravidar, a esposa não conseguia engravidar. Mas quando o casal passou a considerar sagrada a união sexual, a senhora Milwa engravidou e teve um parto mais do que indolor, teve um parto prazeroso. Olha que interessante, é muito comum a gente ouvir na Seitanoye as pessoas tendo parto prazeroso. Por quê? Porque considera que é a vontade de Deus o filho. Se é vontade de Deus, só pode ser prazeroso. Por que eu vou sentir dor? É Deus que está enviando esse filho, é um filho de Deus, então virá da maneira mais harmoniosa possível, tá? O ato sexual não é de modo algum uma rendição ao instinto, pelo contrário, é um triunfo da vida. Olha que nova concepção, né? Do ato sexual, é um triunfo da vida. É preciso alcançar a compreensão de que a relação sexual, quando praticada como um ato sagrado, é uma manifestação de reverência mútua. Por quê? Eu desejo dar prazer ao meu marido deseja dar prazer à sua esposa. Tá? Então é isso que é o reverenciar-se mútuo. O ato sexual onde só um busca o seu prazer, esquecendo do outro, depois que já obteve o prazer, esquece o outro, isso não é o verdadeiro ato sexual, tá? Mas o verdadeiro puro é aquele que um deseja satisfazer o outro. E esse ato não vai encerrar enquanto um não satisfizer o outro, tá? Assim, é uma manifestação de reverência mútua, não sendo de modo algum um ato obsceno, tá? A relação carnal que se consuma com base nessa compreensão é um sagrado ato de colaborar com a obra criativa de Deus. E o filho que nasce de tal união é a manifestação da sagrada vida de Deus na face da terra. Então, eu gostaria assim que o pai, a mãe que está me ouvindo agora, tenha certeza, tá? Que o nascimento do seu filho no seu lar foi a pura vontade de Deus. Aparentemente, você nem estava pensando nisso, né? Você estava lá desejando, né, amar a sua esposa, amar o seu marido através daquele ato, né, manifestar aquela unidade, manifestar carícias. Foi um momento extremamente belo, talvez nem pensando em gerar filhos, mas tenha certeza que naquele momento o amor de Deus se manifestou e por isso que seus filhos foram gerados. Tá? Então tenha certeza que seus filhos não são frutos do pecado, mas são frutos do amor de Deus. E para você que é filho e que é filha, também tenha essa certeza. Você é fruto do amor de Deus, mesmo que seu pai e a sua mãe nem estivessem pensando, né, em te conceber. Tá? Mesmo que fosse assim, o último pensamento, a última ideia. Às vezes até solteiros, né? Seus pais se relacionaram e você nasceu, ainda assim, tenha certeza, a partir de agora, que o seu concebimento foi sagrado, foi vontade de Deus. Você é fruto do amor de Deus, sabe por quê? Porque o filho não é concebido nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Você nasceu pela vontade de Deus. E aqui está dito, o filho que nasce é manifestação da sagrada vida de Deus na face da terra. E eu gostaria de ressaltar que ao filho que nasce, seja perfeito ou não. Tá? Seja perfeito ou não. Seja ele destinado a viver 50, 60, 70, 80 anos, seja ele destinado a viver uma semana. Ainda assim, é manifestação da sagrada vida de Deus. Por isso, nós, você, pai, mãe, deve permitir a vinda desse filho. Deve permitir que ele viva 1, 2 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque ele é manifestação da vida sagrada de Deus.
E nós que concebemos somos instrumentos de Deus. Mas não somos agentes responsáveis para afirmar quanto tempo aquela criança deve viver. Nós não temos esse direito. Não nos foi concedido esse direito. Esse direito é divino, tá? É divino. Não importa quanto tempo o seu filho vai ficar vivo. Você não sabe. Ele pode nascer perfeitíssimo e, de repente, em poucos dias, pegar uma infecção, ter algum problema sério, manifestar posteriormente problema no coração e aí partir para o mundo espiritual. Só que nasceu perfeito. Se você teria noção de que ele iria partir em pouco tempo? Não. Você permitiu que ele nascesse, você permitiu que ele vivesse. E agora? Só porque você já sabe, pela medicina, que ele vai viver pouco tempo, você vai abortar essa criança? Por quê? Foi você que fez essa criança? Você acha mesmo que você tem direito sobre essa criança? Você acha, mulher, que esse corpo, porque é seu, você pode fazer dele o que quiser? Esse corpo é seu, dado por Deus. Deus permitiu que você nascesse, para que você permitisse que outros seres, através de você, nascessem também. Tá? Vamos pensar nisso com mais seriedade? O mundo, ele não é só esse fenômeno, esse material que a gente vê, não. O mundo é criação de Deus, o mundo é sagrado, e você veio aqui para manifestar o sagrado. Eu quero convidar você, mulher, homem, jovem, que esteja me assistindo agora, para participar no dia 12 de outubro de 2012, 12 de outubro, no Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida, que vai acontecer lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá? 12 de outubro de 2012 é o dia para os católicos, extremamente importante, não é? Dia de Nossa Senhora, a nossa padroeira do Brasil, que respeitamos muito como a nossa padroeira do Brasil, sim, nós, Seitinoê, também respeitamos assim. 12 de outubro é dia da criança também, então é justamente escolhido esse dia, 12 de outubro, para que o Brasil inteiro possa estar mobilizado a favor da vida, tá? Não importa como será essa vida, mas se está no seu ventre materno, é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, tem até o fim. Porque o filho é a alegria do lar. O filho é manifestação do amor de Deus no lar. E nós temos esse privilégio de ter essa vida de Deus, não é? Aqui, na página 234, tem um relato de uma senhora que ela tinha uma doença chamada beriberi. E essa doença fez com que ela tivesse 2 filhos muito fraquinhos, muito debilitados, e por conta disso eles não conseguiam nem se amamentar direito, por causa da doença dela, passou, né, para o sangue das crianças aquela doença, e eles amamentavam, né, na mamãe, mas as fezes eram bem anormais, e essas 2 crianças então faleceram. Mas quando ela compreendeu a verdade, pregada pela Seitinoê, que o homem é filho de Deus e que a vida de Deus se manifesta através da minha gestação e que a vontade de Deus é o nascimento dos meus filhos, quando ela conscientizou dessa verdade, ela gerou uma filha maravilhosa. Depois desses 2 filhinhos que passaram para o plano espiritual logo cedo, ela gerou uma filha maravilhosa, perfeita. E quando a filha começou a receber a amamentação e ela percebeu que as fezes da menina estavam perfeitas, ela percebeu que ela havia se curado da doença. Então, gente, quando eu tenho a consciência do sagrado na minha vida, de que tudo ocorre conforme a vontade de Deus, naturalmente, tudo se harmoniza, tá? A saúde se estabelece no lar, a harmonia se estabelece e só coisas boas acontecem. Agradeça seu filho, agradeça sua filha, eles são Deus no seu lar. Muito obrigada. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos aprender 7 pequenas iniciativas que todos podem tomar para diminuir o efeito estufa, que é o aquecimento global.
Um dos princípios básicos da Seichonoye é estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, mas isso não é possível enquanto nossos hábitos têm grande peso na extinção gradativa dos ursos polares, devido ao desgelo das calotas. Também são corresponsáveis pela morte de animais marinhos, sufocados pelas sacolas plásticas que se acumulam no mar, e contribui para que povos inteiros, como o da ilha de Tuvalu, corram o risco de ter sua terra natal submersa. Tudo isso devido ao efeito estufa. Para nós da Seichonoye, que praticamos meditação todas as manhãs, torna-se incoerente, depois da oração, tomar um banho demorado, jogar papel na rua e voltar do supermercado carregado de sacolas plásticas. Além de indicarmos a leitura dos livros, o que é Seichonoye, do professor Masaharu Taniguchi, a obra Caminho da Paz pela Fé, do professor Masanobu Taniguchi, que você pode adquirir pelo endereço www.sni.org.br/livraria virtual. Aqui vão 7 pequenas iniciativas que todos podem tomar para ajudar a diminuir o efeito estufa. Acompanhe na tela. Dica número 1. Plante árvores. Aproveite sementes das frutas e os espaços que você possa ter em seu quintal ou sítio. Dica 2. Economize energia elétrica. Se não estiver no recinto, apague a lâmpada. Dica 3. Leve sacola ao supermercado. É bem mais prático o uso de uma só sacola. Dica 4. Economize água. Você pode desligar o chuveiro enquanto ensabou o cabelo, por exemplo. Dica 5. Utilize mais o transporte coletivo. Isso reduz a queima de combustíveis, um dos responsáveis diretos pelo efeito estufa. Dica 6. Diminua o consumo de carne. Os bovinos, ovinos e suínos são responsáveis por 18% da emissão dos gases causadores do aquecimento global. Dica 7. Escolha produtos de empresa que se preocupam com o meio ambiente. Prefira comprar de empresas que possuam o certificado ISO 14001. Dicas valiosas, não é? Muito obrigada, agora vamos colocá-las em prática. E fomos confortados interiormente pelas palavras que ouvimos em mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Rezar é cantar para dentro notas musicais inaudíveis que põem a alma para dançar a valsa da esperança. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Valeu demais. Tchau, tchau.